sessão de hoje, desde logo, passo a palavra ao doutor Oleno, ilustre secretário, para a apresentação dos votos de relatoria proferidos em recursos contra a instauração de processo civil, de inquérito civil, aliás, que serão apreciados em bloco. Serão apreciados em bloco, porquanto todos os recursos contra a instauração de inquérito civil em que é negado o provimento, votos já do conhecimento de todos os conselheiros, porque compartilhados na nossa intranet, os seguintes procedimentos: da relatoria da conselheira Joiese, Patrimônio Público de São José do Rio Preto, 7655/2018, tema improbidade administrativa, interessados Luiz Carlos Aranha e Câmara Municipal de Badibacite, não provimento. Da relatoria do conselheiro Juliotti, Promotoria de Justiça de Carapicuíba, do Patrimônio Público, número 334/2019, improbidade administrativa, violação a princípios, interessada Lucinéia Ferreira Santos Costa, instauração de inquérito civil, julgamento pelo não provimento. Patrimônio Público da Promotoria de Carapicuíba, número 381/2019, também violação a princípios e também interessada Lucinéia Ferreira Santos Costa e Prefeitura Municipal de Carapicuíba, não provimento. Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo, número 1813/2018, tema improbidade administrativa e outros. Interessados, município de São Pedro do Turvo e outros, não conhecimento por intempestividade. 1813 na minha pauta. Ah, sim. Pois não. Do conselheiro Sabela, Infância e Juventude, Promotoria de Justiça de Bauru, número 5798/2018, medidas de proteção. Interessado Sérgio Luiz Augusto Dias. Não conhecimento por intempestividade. Ainda da relatoria do conselheiro Sabela, número 812/2018, improbidade administrativa da Promotoria de Justiça de Assis, Prefeitura Municipal de Florínia e outros, não provimento. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Suzano, número 3289/2017, violação a princípios, improbidade administrativa, interessados Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos da Câmara Municipal, Autarquia, Prefeitura Municipal de Suzano e Fátimo Rodrigues Aparecido, não provimento. Da Promotoria de Justiça de Bauru, área do Patrimônio Público, número 4887/2018, prejuízo ao erário, improbidade administrativa, interessados Antônio Carlos Gomes e outros, não provimento. Finalmente, da relatoria do conselheiro Rochel, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Cotia, número 506/2017, prejuízo ao erário, interessados Prefeitura de Cotia e outros, não provimento. Todos os votos se encontram no BVA. Consulto os senhores conselheiros se tem algum dos procedimentos a destacar. Tudo bem, todos os votos de relatoria devidamente acolhidos unanimemente. Realizaremos agora, em atenção ao ilustre advogado presente, uma inversão de pauta para liberá-lo também, especialmente para liberá-lo mais cedo, e chamamos a pauta o PT de número 161.31/2018, da Promotoria de Justiça do Consumidor, a interessada Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento e Delatec. O advogado presente é o doutor Fernando Martins. Trata-se de arquivamento de inquérito civil, relatoria do ilustre conselheiro Eduardo Del Campo,
a quem eu passo a palavra para a apresentação do relatório e depois, então, ao ilustre advogado para a sustentação oral. Pela ordem, gostaria de declarar meu impedimento para julgar esse procedimento. Consignado o impedimento do ilustre secretário, doutor Olhano. Passo a secretaria para a conselheira Joiese. Tem a palavra o ilustre relator. Instaurado para apurar eventual comercialização de torneiras das marcas Nova Metais e Sharp em desconformidade com as normas técnicas regulamentares em condições impróprias ao consumo pela empresa Delatec Comércio Internacional Limitada. Realizadas diligências em esclarecimentos nos autos, a empresa foi categórica em afirmar que a última nota fiscal de metas faturada data de 10 de maio de 2014 e, como forma de comprovar a alegação, juntou a declaração de débitos e créditos tributários federais de janeiro de 2017 para janeiro de 2018. Deste modo, os elementos dos autos indicam que faz mais de 4 anos que o produto não é colocado no mercado de consumo, estando cessada a possível potencialidade efetiva dos fatos comerciais. Cabe ressaltar que não aportaram reclamações dos consumidores em relação à qualidade dos produtos a investigar nem para benefício suficiente no procura do Tribunal de Estado de São Paulo. No entanto, após a promoção do arquivamento, quando os autos já estavam no Conselho Superior de Ministério Público, a representante apresentou manifestação informando que a empresa representada segue figurando na lista de empresas não conformes, emitida pelo Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitários. Isto porque estão sob encontrado os metais sanitários das marcas Nova Metais e Sharp, fabricados e comercializados pela representada, e revendas de materiais de construção. Assim, considerando essas novas informações apresentadas pela representante, converteu-se o julgamento de diligência para que a Promotoria de Justiça Oficiante se manifestasse sobre as novas informações, evitando a supressão de instância. A Promotoria de Justiça Oficiante informou que, quanto à figuração na recente lista de empresas não conformes, a referida lista não descreve qualquer elemento probatório capaz de levar à conclusão que a Delatec realmente esteve em referida condição, uma vez que não há indicação de relatórios de ensaios atuais realizados em produtos recém-adquiridos no mercado de consumo. Quanto aos documentos indicados, como os DOCs 11 e 12, informou que não são novos, que já haviam sido apresentados anteriormente junto com a representação. E, por fim, ressaltou que as notas fiscais mais recentes de aquisição de metais sanitários, fabricado pela reclamada, datadas de 2017, não passaram despercebidas pela Promotoria de Justiça oficiante. Todavia, considera que este fato não é capaz de levar à conclusão de que a empresa não cessou a fabricação das torneiras, pois a probabilidade de terem sido adquiridas pelos estabelecimentos comerciais, enquanto havia estoques, é certa. Nova manifestação do representante. É sobre esta nova manifestação do representante, então, que ouviremos a sustentação oral do nobre defensor. Doutor Fernando, pode assumir a tribuna, o senhor tem o prazo regimental de 15 minutos, por favor. Alô, alô. Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Como muito bem colocado pelo conselheiro relator, trata-se de inquérito civil instaurado para apurar a conduta da empresa Delatec, consistente em comercializar e fabricar produtos em não conformidade com a norma técnica, torneiras, no geral. Instaurado o inquérito civil, a investigada se manifestou no sentido de que havia cessado suas operações em 2013, e juntou documentos de natureza contábil que revelavam que ela não tinha não tinha auferido renda, dessa atividade empresarial. E escorado nessa manifestação, a promotoria de origem arquivou o feito, ao fundamento de que não haveria dano ao consumidor, justamente porque a empresa já teria cessado suas atividades. O processo veio aqui para o MP, para o Conselho Superior, e nós atravessamos uma petição assinalando que essa empresa continua na lista de não conformidade das empresas do programa conduzido pelas FAMAS, né? Então, ela continuam sendo encontrados produtos no mercado consumidor dessa marca, e que, inclusive, na representação nós juntamos algumas notas fiscais, e lá constam notas fiscais do ano de 2017, o que pelo menos põe em xeque a afirmação de que a empresa teria cessado suas atividades em 2013. Em vista disso, o conselheiro relator, doutor Eduardo, remeteu
converteu o feito de diligência, remetendo de novo à promotoria de origem, para que ela se manifestasse sobre nossa manifestação, e ela reiterou o arquivamento do feito, dizendo, no geral, que a documentação que nós apresentamos não tinha o condão de comprovar que a empresa está realmente, continua produzindo e comercializando esses produtos. Então, me parece que, no caso, há um ponto controvertido aqui, em especial, que é a empresa está ou não, cessou ou não a conduta ilícita que ela cometia anteriormente. E eu não vejo outra solução, ou não vejo solução melhor do que converter o feito em diligência, justamente para que se apure isso. Isso pode ser feito com a própria promotoria de origem, eles podem fazer visitas às revendas, ou uma visita até a empresa, para apurar em que pé está a produção desses produtos, se eles estão sendo comercializados ou não. E com isso, conseguiríamos chegar à melhor solução, se há que se arquivar ou não o inquérito civil, por conta dessa ausência de dano ao consumidor. Obrigado. Eu tenho um pedido de esclarecimento. Doutor, a empresa que o senhor representa, ela promoveu alguma medida constitutiva, alguma cautelar, alguma ação de obrigação de não fazer, no sentido de resolver também pela via judicial? Da vara civil, judicial? Não. Normalmente... Algum impedimento de fazê-lo? Eu acho que há um impedimento estatutário, inclusive. Eu precisaria, na verdade, até... O estatuto não retira a possibilidade jurídica do pedido? Não, isso não. Então, existe alguma explicação nesse sentido? Não, nós costumamos representar aqui ao Ministério Público justamente porque ele cuida da esfera do consumidor, né? Eu não sei nem se a SAMAS teria interesse, em rigor, de agir nesse caso, porque ela é responsável pela condução de um programa, mas ela não tem o objetivo de obrigar as empresas a respeitarem normas, entendeu? Ou de proteger o consumidor, entendeu? Então, por isso que normalmente a gente toma esse caminho aqui pelo Ministério Público. É uma associação de fabricantes. Isso, que conduz junto com o Ministério da Cidade um programa de qualidade. Tá bom. Tá? Obrigado. Com a palavra, o ilustre relator. Eu vou, antes de ter em vista a manifestação do nobre defensor, eu vou retirar os autos de pauta para melhor analisar e voltamos numa próxima sessão. Ok, nós agradecemos a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor relator. Retomando então a pauta dos nossos trabalhos, conforme houvera sido preparada, nós passaremos a apreciar os votos de relatoria da ilustre conselheira doutora Joiese, chamando em primeiro lugar o PT 107/2018, da Infância e Juventude, oriundo do GEDUC, interessados Zani Rami, Carolina Borges e outros, recurso contra indeferimento de representação. Boa tarde a todos. Eu lerei a emenda. Qualquer esclarecimento, estou à disposição.
Representação noticiando suposta ocorrência de publicidade infantil abusiva verificada na distribuição de kits do Programa Saúde Bucal, levada a efeito pela Secretaria Municipal de Educação. Indeferimento de representação sob o argumento da não utilidade de instauração de inquérito civil no caso em análise. Recurso contra indeferimento de representação conjuntada de informações sobre fato novo, qual seja que nas escolas estaria sendo recomendado o uso de repelente da marca Procter & Gamble com promotores de publicidade. Questionamento contido no recurso em face da distribuição de brindes com personagens infantis em escolas públicas. Indeferimento mantido sob a alegação da inexistência de fato novo, justificando-se a reiteração dos argumentos que deram suporte ao indeferimento questionado. Conversão do julgamento em diligência para o digníssimo promotor de justiça se manifestasse sobre o fato novo. Propaganda de repelente de marca específica com forte apelo publicitário no espaço da escola. Manifestação do digníssimo promotor de justiça no sentido de que o fato novo, a exemplo do que se dera àqueles que originaram a representação, não enseja a necessidade de instauração do inquérito civil. Inexistência de custos para a municipalidade com as campanhas e o foco das campanhas foi educativo, a despeito de se poder questionar a, aspas, parceria com o setor privado. Escolha do modelo que se encaixa na discricionalidade administrativa. Manutenção do indeferimento, recurso não provido. Na verdade, eu entendi que realmente, assim, a rigor afinal, instruir crianças a escovar o dente, instruir crianças sobre a necessidade de usar repelente, é mais importante do que eventual aproveitamento de uma marca. Eu entendi que o foco educativo e preventivo deveria prevalecer sobre eventual discordância filosófica em relação ao uso de marcas dos produtos. Por isso que eu mantive o indeferimento. Todos de acordo? Acolhido o voto de relatoria. Muito bem. Prosseguindo, o PT 1976 de 2018, oriundo da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, um tema de improbidade administrativa. Cuida-se de promoção de arquivamento sem compromisso. Com a palavra, a relatora. Patrimônio público, improbidade administrativa, prejuízo ao erário. Peças de informação remetidas pela Procuradoria da República de Araraquara por força de declínio de atribuição. Apuração referente à eventual irregularidade na aplicação de verbas públicas na reforma do aeroporto Bartolomeu de Gusmão, em Araraquara, ante o cancelamento de voos comerciais regulares logo após a conclusão da reforma. Solicitação de informações ao ex-governador do Estado de São Paulo e a secretário do Estado licenciado do Ministério Público Estadual. Esclarecimentos no sentido da necessidade da reforma, ainda que o aeroporto não mais operasse voos regulares, na medida em que, no ano de 2008, por ali circularam mais de 4.000 passageiros, oriundos de voos não regulares. Ausência de elementos indicativos de malversação do dinheiro público ou de ato de improbidade, arquivamento dos autos, homologação. Senhores conselheiros, acompanham a nobre relatora? Colhido o voto, chamamos a pauta os procedimentos relatados pelo nobre conselheiro Dr. Rossini. Primeiro deles, 77 de 2018, Meio Ambiente, oriundo de Piratininga. Interessados Dalila Rocha Roder e Sabesp. Tem a palavra. Senhor presidente, vou ler a emenda, se houver necessidade. Representação noticiando que a Sabesp pretende ampliar a estação de tratamento de esgoto no município de Piratininga e que parte de um imóvel pertencente à família da representante poderá ser desapropriado para a realização de suposta ampliação que viria a gerar ainda possíveis danos ambientais. Diligências preliminares realizadas com informação prestada pela representada que ainda não existe definição sobre eventual ampliação do sistema de tratamento de esgotos no município. Inexistência de indícios de irregularidades ou ilegalidades a ensejar a tomada de providências pela Promotoria de Justiça Local, contribuição ambiental, indeferimento, recurso interposto diretamente ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, conversão do julgamento em diligência para que a Promotoria de Piso tivesse ciência da documentação apresentada, folhas 37 e 69. Não conhecimento do recurso por alegada intempestividade. No mérito, houve a reiteração do indeferimento ante a inexistência de projetos de ampliação de rede em andamento por parte da Sabesp, mas apenas estudos e análises prévias sem nenhuma definição concreta. Representada que se comprometeu a comunicar ao Ministério Público sobre eventual ampliação do sistema de tratamento de esgoto de Piratininga.
recurso tempestivo, dada a aplicação subsidiária do artigo 219 do Código de Processo Civil, com a contagem dos prazos em dias úteis. Conhecimento. Desprovimento do recurso quanto ao mérito por ausência por hora de justa causa para a instauração de inquérito civil. A promotora entendeu que era intempestivo, eu examinei, achei que era tempestivo, conheci, mas desprovi. É assim que eu voto. Acompanhamos. Pela ordem, é melhor analisando o recurso anterior da conselheira Joese, 660195-1976, eu vou pedir vista dele, no julgamento anterior. Não vejo problema algum. Eu Ok. prejudicada meu voto. Pode ser? Estava ali no... Perfeito. A sessão não se Estamos em encerrou. sessão, é tempestiva, não há a possibilidade. É 1976-2018. Foi um lapso aqui da minha... Não se opera a preclusão, tranquilo, todos de acordo. Perfeito. Muito bem. Acolhido o voto de relatoria do doutor conselheiro. Prosseguimos agora com o PT 197, 2018, oriundo de São Caetano do Sul, pertencente à área do consumidor, cuidando de um tema de prestação de serviços em geral, figurando como interessados Guilherme Vinícius Justino Rodrigues e Restaurante Sete Mares. Eu disse 18, é 19. Perdão, é 19. Não, muito adequado. Pode-se até confundir quem esteja acompanhando pela rede interessado no... E provavelmente esse caso é de acompanhamento pela internet, porque o advogado, o representante e recorrente, ele é advogado e viria fazer sustentação oral. Se o senhor me permitir, eu só lerei a ementa. Representação com pedido de instauração de inquérito civil por vício na qualidade de serviço consistente na reserva de lugares, mesas, para as festividades de Natal de 2018, tratada com os estabelecimentos representados, não ter sido respeitada. Diligência preliminar no sentido de o representante recorrente esclarecer a existência de outros consumidores lesados com resposta negativa. Indeferimento. Fatos que se inserem na esfera dos direitos individuais homogêneos, sem evidenciar relevância social capaz de legitimar a atuação do Ministério Público. Questão pontual enfrentada pelo consumidor individual, sem grandes repercussões na área jurídica consumerista. Ausência de justa causa, naturalmente, para a instauração de inquérito civil. Aplicação da súmula 7 do Conselho Superior do Ministério Público, recurso tempestivo, desprovimento quanto ao mérito, manutenção do indeferimento. Todos de acordo? Acrescentando que não é que nem nós não queiramos patrocinar uma causa dessa, que nós não podemos patrocinar uma causa dessa, só vamos tomar indeferimento da inicial, falta de legitimidade. E o recorrente é advogado. Detalhe. Mas isso, enfim. É assim o voto. Perfeitamente. Muito bem. Vamos prosseguir. PT 158, Habitação e Urbanismo. Tema, parcelamento do solo. Interessado, Dirceu Arruda Júnior. O número é 5158 de 2018. Então, permite que eu leia a ementa tão somente, senhor presidente? Ementa. Representação com pedido de providências em razão da existência de projetos em fase de aprovação / licenciamento de loteamentos no bairro de Cocuera, em Mogi das Cruzes, que podem ser efetivamente instalados, conspurcar o meio ambiente. Notificação para complementação da representação visando a individualização dos loteamentos irregulares. Complemento sem indicação de qualquer irregularidade efetiva, tratando-se de mera preocupação do interessado, proprietário de imóvel da região. Indeferimento, recurso visando a reforma da decisão ao argumento de prováveis impactos ambientais e urbanísticos, dada a relevância ambiental da região, sem efetiva indicação de dano concreto. Tempestividade. O Ministério Público não pode instaurar formal investigação ante a mera expectativa manifestada pelo interessado. Presunção de que os órgãos públicos incumbidos na aprovação da aprovação de loteamentos ajam dentro da legalidade, licitude e veracidade. O Ministério Público não deve substituir tais órgãos cujas decisões são corolário do mandato popular. Atuação dependente da efetiva lesão aos interesses difusos e coletivos inocorrentes na espécie. Ausência de justa causa, desprovimento quanto ao mérito. Com o relator? Voto E assim acolhido, encerra. unânime.
Passamos agora a apresentar e apreciar os votos de relatoria proferidos pelo doutor Giuliotti, ilustre conselheiro. Tem como primeiro PT o 403 de 2018, consumidor de Guariba, interessado Fabiano Rodrigo Caseri. Tem a palavra. Alega o representante que é taxista regulamentado e está sendo prejudicado pela concorrência desleal de particulares que trabalham clandestinamente. O recurso merece ser conhecido e no mérito não comporta provimento. Não há que se falar em irregularidade capaz de justificar a instauração de inquérito civil. Segundo a apuração preliminar realizada pela Promotoria de Justiça, os serviços de táxi, mototáxi e motoristas particulares mencionados pelo reclamante estão devidamente regulamentados. A Prefeitura enviou a documentação da regulamentação desses serviços particulares, né? Consta ainda que a Prefeitura local firmou o termo de conduta com os mencionados motoristas particulares para controle de postura na execução de serviço. Os termos também estão juntados nos autos aqui. Portanto, não se constata a ocorrência de qualquer lesão de direitos e interesses consumiristas, inexistindo, por conseguinte, relação a ser protegida pelo Ministério Público. Diante do exposto, nosso voto é no sentido de negar-se provimento ao recurso interposto por Fabiano Rodrigo Casari, mantendo essa decisão recorrida por seus próprios e fundamentos jurídicos. É como eu voto, senhor presidente. Acompanhamos. Voto acolhido, unânime. Prosseguindo na pauta, os PTs relatados pelo ilustre conselheiro Hamilton. O primeiro deles, 33 de 2018, área do patrimônio, oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça, interessado José Gonzaga Moreira e outros, promoção de arquivamento sem compromisso. Tem a palavra o nobre relator. É melhor nós colocarmos a situação sob sigilo ou não? Se não for decretado sigilo, eu sou da opinião que não tem sigilo. Se não decretar... Então vamos a ele. Eu passo ao relatório inicialmente. Trata-se de respeitável decisão do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça de promoção de arquivamento e de representação, na verdade, indeferimento, né? Foi indeferimento de representação, aqui chamada como promoção de arquivamento, que é o que gera mesmo, né? Formulada por a representação formulada por José Gonzaga Moreira, na qual o representante sustenta haver irregularidades no julgamento de ações possessórias envolvendo ele, José Gonzaga, e as empresas Empreendimento Itaiê, Brooksfield, Rio de Janeiro, Empreendimentos Imobiliários e Prumo Empreendimentos e Participações Limitada. Alega o representante que o juiz de direito titulares da 4ª e 3ª Vara Civil da Comarca de Barueri teriam, em conjunto com o doutor Oscar, juiz aposentado, e pai da juíza titular da 4ª Vara, beneficiado ilegalmente as empresas acima citadas, prolatando sentenças favoráveis e decisões liminares para beneficiar as empresas com obtenção de vantagem indevida. O representante narra em sua representação que o perito judicial Eduardo Figueira de Melo Quelhas teria noticiado a ele, entre aspas, venda de liminares pelos magistrados citados, com o intuito de beneficiar essas empresas já mencionadas. Narra também o representante que, em parte da área em litígio possessório, foi construído o condomínio Tamboré, sendo que lá residem a magistrada e o juiz aposentado já citados, sendo tal fato demonstrativo de interesse particular na causa. Os representados foram notificados e prestaram informações, conforme súmula 51 deste egrégio Conselho. Negando o teor da representação, consignaram que o perito judicial citado ouvido negou os fatos a ele atribuídos como relatados,
Mas afirmaram que as decisões judiciais por eles tomadas foram confirmadas pelo Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, que os fatos aqui trazidos já foram analisados pela Corregedoria Geral de Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça com arquivamento dos procedimentos. Além de indeferir a representação promovendo o arquivamento, houve determinação e requisição da instalação de procedimento policial contra o representante, visando a apuração do crime previsto, da infração penal prevista no artigo 19 da Lei da Improbidade. O representante foi intimado da decisão e da possibilidade da interposição de recurso em 21 de janeiro de 2019, não havendo notícia de manifestação recursal nos autos até esta data. Houve ainda, pelo Diário Oficial do Estado, publicação da promoção de arquivamento. É a síntese do relatório. A fundamentação, o voto é pela manutenção do decidido pelo senhor Procurador-Geral. Não há mínima justa causa nos levar a caminho diverso do que o adotado. A representação, sem palavras de um perito, que quando ouvido em duas oportunidades, agora não estou lendo, só estou falando, ouvido em duas oportunidades, ele nega que tenha falado o que o representante disse, que houve venda de liminares, ele nega textualmente. Isso ele o fez quando ouvido perante o terceiro promotor de justiça de Barueri, eu cito aqui as palavras dele em itálico, e também no pedido de explicações que a juíza mencionada ingressa e ele também nega que tenha falado qualquer coisa desse tipo. Portanto, a origem da representação não se confirma. O juiz nega, o perito nega peremptoriamente. Por outro lado, como anotado pelo senhor Procurador-Geral em sua presente decisão, não há nos autos qualquer elemento probatório de serem viciadas as decisões pelos magistrados, porque todos os recursos interpostos pelos representantes não foram exitosos, conforme demonstrado nos autos. Ademais, e aí não estou lendo novamente e faço o registro, o caso foi investigado pela Corregedoria Geral de Justiça do TJ aqui de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e pelo CNJ. E ambos arquivaram sob o seguinte entendimento: o que aconteceu aqui é apenas decisão, atividade jurisdicional regular. Não há nada de irregular. Por derradeiro, eu já até coloquei, né, foi estabelecido pelos órgãos de controle a total lisura da atividade dos magistrados. Ante o exposto, e eu já entro na conclusão, pulando uma parte do voto que os senhores têm disponibilizados, considerando ainda a minuciosa análise feita acerca dos fatos e documentos da promoção de arquivamento criminal, acostada por cópia desses autos, que eu peço vênia e trago a integrar essa minha manifestação, e a promoção de arquivamento na área penal da Procuradoria-Geral, ela é bem minuciosa, ela aponta item por item, pelo qual não procede de maneira nenhuma a representação ofertada pelo senhor José Gonzaga Moreira. E só para anotar em fase final de registro, esse José Gonzaga Moreira, ele tem mais de 100 possessórias na região. Então, é uma situação repetida, não há nenhum tipo de base mínima que seja de justa causa, e como andou bem o excelentíssimo senhor Procurador-Geral ao indeferir a representação e promover o arquivamento, inclusive tomando as providências já faladas no âmbito penal. Portanto, o meu voto é no sentido da confirmação da decisão do senhor Procurador-Geral. Todos de acordo? Acolhido o voto de relatoria, prosseguimos agora com o PT 345 de 2011, Direitos Humanos, Proteção ao Idoso, oriundo da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Capital, interessados interessados, no plural, Jacques Brandman e Valdir
Judite Teixeira Ferreira, recurso contra arquivamento de pane. Teria crédito com seu sobrinho, proveniente de Pleno Lotério, e esse dinheiro teria sido emprestado e não teria sido honrado esse numerário para o representante de Jacques. O Ministério Público, evidentemente, indeferiu, porque não existe risco para idoso na situação dessa patrimonial. E aí acontece o que nós estamos cansados de assistir aqui. Depois que há o arquivamento, depois que há o indeferimento da representação, no recurso surgem novos fatos. Aí se inovou e se veio com vários outros fatos, fatos esses que continuam não estando no campo do risco ao idoso. O próprio idoso, no seu recurso, fala que tem pago pela vou dar o nome aqui, a União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social. Ele mesmo diz que recebe, que ela paga moradia para ele, paga assistência de saúde para ele e que o ajuda em outros aspectos. Então, evidentemente, esse idoso não está em situação de risco. Tem onde morar, tem a saúde, tem o custeio. Ele está pedindo mais, ele quer um segundo cuidadora, mas aí sai da esfera. A doutora promotora de justiça deixou bem claro que, mesmo esses fatos novos trazidos só no recurso, também não mereceriam acolhida. A única coisa que, no fim, eu faço uma recomendação, e eu confirmo a decisão da doutora promotora, é que não sei se essa alegação vai se confirmar, mas ela faz, o senhor Jacques faz a seguinte alegação, que ele tem as suas correspondências violadas, que no hotel onde ele está sendo acolhido, tem um segurança lá que pratica maus tratos contra ele, inclusive não os deixa dormir, às vezes, no local, e arbitrariedades desse tipo. Então, por cautela, considerando que existem esses fatos, o meu voto é pelo conhecimento do recurso, com o seu não provimento, mas com recomendação de expedição de ofício para a tomada das providências no âmbito penal, relativas à apuração dos fatos mencionados que eu acabei de falar agora, alegação de violação de correspondência, impedimento de ingresso no local e ameaças. É nesse sentido que eu voto, senhores. Acompanhamos todos o relator. Muito bem. Vamos apreciar os votos de relatoria proferidos pela ilustre conselheira, doutora Ana Margarida. O primeiro deles é o 39/2019, consumidor, Promotoria da Capital. Interessados Flávio e Ismael Ribeiro Santos. E Centro Universitário 9 de Julho, Uninove. Declínio de atribuição para o Ministério Público Federal ou outra unidade da Federação. Acho que eu perdi o número, que eu abri o errado aqui. Qual é o número, por favor, senhor presidente? É o último. Muito obrigado. Desculpe pela interrupção. Fica a juízo do relator, né? Esse é um caso de turma. Eu vou só ler a ementa. Consumidor, procedimento administrativo autuado para apurar prática comercial abusiva no reajuste de mensalidades do Centro Universitário 9 de Julho, Uninove, nesta capital. Realizadas diligências, atribuição do Ministério Público Federal para apurar fatos praticados por entidades que integram o Sistema Federal de Ensino, tendo em vista o interesse da União e a competência da Justiça Federal
para julgar eventual demanda nos termos da ACO 2612 de São Paulo e conflito de atribuição número 1000101150156-205/2016-18, referendada a remessa dos autos ao Ministério Público Federal. Acompanhamos a doutora relatora? Sim, todos. Prosseguimos com o PT 404 de 2019, de Carapicuíba, área do patrimônio, interessados Lucinéia Ferreira Santos Costa e município, recurso contra indeferimento de representação. Trata-se de recurso interposto por Lucinéia Ferreira Santos Costa contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça de Carapicuíba, que entendeu competir à administração pública municipal estabelecer as regras de estacionamento na via pública. O recurso é tempestivo. A recorrente foi notificada em 22 de fevereiro de 2019 e protocolou o recurso em 26 de fevereiro de 2019. Lucinéia Ferreira Santos Costa, vereadora de Carapicuíba, ofereceu representação em face do prefeito de Carapicuíba, em razão de ter sido multada por estacionar em local proibido e questionou a legalidade da placa de sinalização existente no local. Segundo a recorrente, ela estacionou seu veículo particular na via pública para encaminhar seu genitor ao pronto-socorro municipal na rua Ernestina Vieira, número 70, Vila Dirce. A Promotoria de Justiça de Carapicuíba registrou que já havia sido instaurado inquérito civil para apurar a falta de sinalização e eventuais dificuldades de acesso viário ao pronto atendimento da Vila Dirce, que depois foi arquivado por ter sido solucionados os problemas de sinalização e acesso ao pronto-socorro Vila Dirce. Realmente, como ressaltado pela Promotoria de Justiça de Carapicuíba, não há irregularidade a ser investigada, tendo a Prefeitura já analisado a situação local para o acesso ao pronto-socorro municipal, não se justificando a atuação do Ministério Público. Nesses termos, nega o provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da representação. Só uma observação que eu tenho, nós julgamos 2 inquéritos hoje. Foi dessa mesma a investigada e essa vereadora. Essa vereadora é investigada. É investigada, exatamente. Eu percebi isso. Todos de acordo? Vamos prosseguir apreciando o PT de número 1142 de 2018, vem de Leme e cuida de patrimônio público. Tem como interessados moradores da zona rural do município de Santa Cruz da Conceição e o próprio município. Tem a palavra a nobre relatora. Trata-se de recurso interposto por Marieli Camargo Zanichelli contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça de Leme, que entendeu inexistir irregularidade na cobrança da contribuição para custeio da manutenção e serviço de iluminação pública aos moradores da zona rural do município de Santa Cruz da Conceição, por serem indiretamente beneficiados pelo serviço. Eu registro que não há como verificar nos autos a tempestividade do recurso, mas eu estou conhecendo para enfrentar a questão objeto da representação. A representação subscrita por moradores da zona rural do município de Santa Cruz da Conceição questiona a legalidade da cobrança de contribuição de iluminação pública por não existir o serviço em zona rural. A Constituição Federal, em seu artigo 149-A, dispõe que os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3. A Lei Complementar Municipal número 54, de 11 de setembro de 2014, instituiu no município de Santa Cruz da Conceição a contribuição para custeio da manutenção de iluminação pública, previsto no artigo 149-A da Constituição Federal, destinado ao custeio do serviço de iluminação pública prestados aos contribuintes nas vias
logradouros e demais bens públicos, e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública. O artigo 3º dessa mesma lei complementar acrescenta que sujeito passivo da contribuição da iluminação pública é o proprietário, o titular do domínio útil, o possuidor ou usuário a qualquer título de unidade imobiliária servida ou beneficiada direta ou indiretamente por iluminação pública. Como ressaltado pela Promotoria de Justiça de Leme, não há irregularidade na cobrança da contribuição para custeio da manutenção e serviços de iluminação pública dos moradores da zona rural do município de Santa Cruz da Conceição. A cobrança da contribuição de iluminação pública não está relacionada diretamente a um imóvel beneficiado pelo serviço de iluminação pública, mas à remuneração de serviço público indivisível. Nesse sentido, a contribuição de iluminação pública visa custear despesas com iluminação pública de vias, logradouros e demais bens públicos, e referentes à instalação, manutenção, melhoramento, expansão da rede de iluminação pública. Não configurado ato de improbidade administrativa ou justa causa para atuação no Ministério Público, nego o provimento ao recurso. O voto da relatora nega provimento. Só uma observação. Acho que é injusto, né? A iluminação não chega na pessoa, ela paga a iluminação de outro, pelo que eu entendi aqui, né? É uma situação injusta. Raciocínio até jurídico pode ser acolhido, mas eu fico imaginando na vida prática, você morar numa rua, nessa rua não chega iluminação e você paga a iluminação da rua de trás que está recebendo a iluminação. Então, apesar de ser indivisível esse argumento, eu não parei para estudar melhor a situação e nem vou... Eu quero falar sobre ele, doutor Sabella. Artigo da eu só fico e uma lei municipal. Consignando isso e consignando a ideia, apesar de nós temos um probleminha, porque se for tributo, nós temos um óbice de ordem... De legitimidade, né? De legitimidade. Mas transpondo isso, entendendo isso na área do consumidor, não sei se fosse sair desse aspecto da ilegitimidade, que é um absurdo criado na Lei da Ação Civil Pública e um absurdo confirmado pelos nossos tribunais superiores, porque é um absurdo, né? É um absurdo porque quando é nos dada a legitimidade para a ação civil pública, ela é dada na Constituição e ela não é dada com nenhuma limitação, né? E aí vem uma lei e limita, dizendo tributo, fundo de garantia, sei lá, não pode. Mas, infelizmente, isso já foi debatido à exaustão e o Judiciário não muda. O Supremo e o STJ também não. Eu ainda fiz uma pesquisa agora há pouco tempo, está lá. Até o STJ, inclusive o nosso ministro progressista, como relator, o Herman Benjamin, no acórdão dizendo que nós não temos legitimidade nessas hipóteses. Bom, então, tirando a legitimidade, aí entrando, se nós entrarmos na questão de mérito, se nós pudéssemos entrar, ou pudermos entrar, eu vejo essa grande injustiça com relação a ideia, então, não seria uma coisa retributiva, não haveria uma retribuição, não seria... Porque tem aqueles tributos, agora me desculpem se eu não sou versado muito no tema, que eles são criados e pagos por fato gerador específico, aquela pessoa que usa e tal. É o caso da taxa e tal, né? Aí, nesse caso, pelo jeito, pelo raciocínio... Eu também me surpreendi de uma certa forma, mas diante dessa lei municipal, que também se baseia na Constituição... mas a gente também não tem ainda que pudesse haver essa intervenção no Ministério Público, a gente não conhece o local também para ver exatamente qual é a situação e o que se aproveita, em que medida se aproveita, ainda que indiretamente, isso. Enfim. Com a relatora. Colhido o voto. Prosseguimos com o PT. Na verdade, eu ia falar sobre a questão da legitimidade. Pedir a vez, desculpa, senhor.
mas o doutor Hamilton exauriu o tema. Entendeu? Eu, na verdade, eu já poderia ter encerrado na legitimidade, mas eu, como o assunto era até interessante para trazer, eu só abordei a questão... Os dois aspectos, era caso mesmo de se indeferir a representação. Muito bem. Prosseguindo, então, vamos apreciar o voto proferido no PT 10.139 de 2018, oriundo da Procuradoria-Geral, cuida de um tema de improbidade, são interessados a 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Cuida-se de uma promoção de arquivamento sem compromisso. Trata-se de peças de informação encaminhada pela excelentíssima senhora juíza de direito da Vara da Infância e da Juventude, protetiva e cível da comarca de Guarulhos, noticiando o descumprimento de decisão judicial pelo governador do Estado de São Paulo, visando a adoção de medidas eventualmente cabíveis pelo Ministério Público. Segundo consta das peças encaminhadas, a Fazenda do Estado de São Paulo foi condenada, em ação de obrigação de fazer, a proceder à troca do aparelho auditivo do menor Lucas Tavares Araújo, portador de deficiência auditiva bilateral. A ação de obrigação de fazer foi ajuizada pela Defensoria Pública quando governava o Estado de São Paulo o senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, e foi citado para cumprimento da sentença o senhor Márcio Luiz França Gomes. A demora no cumprimento da sentença judicial, ainda pendente de recurso, motivou o encaminhamento das peças de informação ao Ministério Público pela autoridade judiciária. Além de outras previstas em normas constitucionais ou legais, são atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça, inciso 4º, exercer as atribuições do artigo 129, incisos 2 e 3 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa ou os presidentes dos tribunais, bem como quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação. Artigo 116, inciso 4 da Lei Complementar 734, de 26 de novembro de 93. O descumprimento da decisão judicial poderia caracterizar ato de improbidade administrativa por inobservância dos princípios da administração pública e também por dano ao erário em caso de aplicação de multa. Não obstante, como sustentado pela Procuradoria-Geral, não se trata de mera disposição volitiva do administrador público, mas no enfrentamento de dificuldades orçamentárias e burocráticas do Sistema Único de Saúde no atendimento de demandas individuais, especialmente quando o medicamento, insumo ou equipamento não integram lista regular disponível. Nesses termos, não configurada a prática de ato de improbidade administrativa pelo governador do Estado de São Paulo, voto pela homologação da promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral de Justiça. O voto da doutora relatora pela homologação. Consulto os senhores conselheiros. Todos de acordo. Voto acolhido. Promoção de arquivamento homologada. Agora o PT 725 de 2018, Direitos Humanos, Proteção ao Idoso. Interessado Ricardo Eduardo Pereira. E também o Hospital das Clínicas. Recurso contra arquivamento de pane. Trata-se de procedimento administrativo de natureza individual, instaurado para verificação de possível situação de risco do idoso Ricardo Eduardo Pereira, com 69 anos de idade. O recurso é tempestivo, o recorrente foi notificado do arquivamento do procedimento em 13 de fevereiro e recorreu em 16 de fevereiro. O recorrente pretende que o procedimento permaneça aberto até que esteja em condições de se submeter a cirurgia no Hospital das Clínicas. Ricardo Eduardo Pereira ofereceu representação, esclarecendo ter perdido a uretra e um dos rins em procedimentos cirúrgicos anteriores, e pleiteia junto ao Hospital das Clínicas a realização de transplante de uretra e ampliação de bexiga para conseguir depois um transplante de rim no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, onde se encontra em fila de espera. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo informou que o paciente Ricardo Eduardo Pereira não tem indicação para ser submetido a um transplante de uretra ou ampliação vesical com matriz acelular por risco à sua própria saúde.
Posteriormente, o representante enviou e-mail à Promotoria de Justiça e Direitos Humanos na área do idoso, com data de 27 de janeiro de 2019, informando que está tentando manter contato com a urologia do Hospital das Clínicas, visando o preenchimento das condições para as intervenções cirúrgicas. Nesses termos, inexistindo situação de risco para o idoso, voto pela manutenção do arquivamento dos autos. Na verdade, depois que ele diz, o recorrente, que ele precisa fazer essas cirurgias para fazer o transplante de rim, em outro e-mail, a impressão que me deu é que ele primeiro precisa fazer o transplante de rim para depois fazer as outras 2 cirurgias. Ele fala isso num e-mail. O relatório do Hospital das Clínicas, ele reclama muito em relação a um médico que ele entendeu que o médico ia fazer e que não sei o quê, e que o médico, o relatório, eu pus só a conclusão, mas o relatório do Hospital das Clínicas é longo e a situação do idoso é complexa. Então, ele mesmo disse que agora ele tem que preencher uma situação específica para poder que o Hospital das Clínicas faça a intervenção cirúrgica. E ele pretendia que, até talvez por desconhecimento, que esse procedimento ficasse em aberto enquanto isso. Mesmo porque o diagnóstico que vale é do médico, e nós temos que acreditar no médico, ainda mais do Hospital das Clínicas, e parece que ele está se contrapondo contra o relatório. O diagnóstico ele se contrapôs, mas depois parece que achou um caminho em que ele está tentando preencher algumas condições que o hospital entende como necessárias. Mas acho que é fruto do desespero da situação clínica dele. Voto acolhido, nós prosseguimos. Vem agora a apreciação do PT 10.450. O relator é o ilustre conselheiro Eduardo Del Campo. Este PT vem de Americana, cuida do patrimônio público. O tema é de improbidade, violação a princípios. Figura como interessado Luiz Rodrigo Tigre Freitas. E é um recurso contra indeferimento de representação. Eu vou ler a emenda, se houver necessidade, eu amplio a leitura do voto. Patrimônio público, representação que, sob argumento da existência de fato novo, consubstanciado em parecer do Tribunal de Contas, pede reabertura de diversos investigativos. Parecer da Corte de Contas, que realmente aponta fatos não totalmente abrangidos pela análise do Ministério Público nos procedimentos arquivados. Justa causa para instauração, recurso conhecido, parcialmente provido com designação. Na verdade, ele junta o parecer do Tribunal de Contas e pede a reabertura de vários procedimentos já arquivados. Analisando esses procedimentos, a gente verifica que, e eu elenquei aqui no voto, os pontos que o Tribunal de Contas apontou, não é o caso de reabrir aquelas investigações, mas sim de, nesses autos, se buscar o esclarecimento desses pontos apontados pelo Tribunal de Contas. Então, estou dando provimento parcial. Senhores conselheiros, concordam? Com o relator. Muito bem. Vem agora os votos de relatoria proferidos pelo conselheiro Rochel, sendo o primeiro deles o proferido no PT 506 de 2017, oriundo de Cotia, tendo como tema improbidade na área do patrimônio público e figurando como Aqui não está aqui assinalado. De Guariba vem o PT número 4 de 2019, patrimônio, tema de improbidade, interessado Aldair Cândido de Souza, também Clair Bronzatti. Palavra com o doutor relator. Pois não, senhor presidente. Eu lerei a emenda e fico à disposição. Apura-se eventual cooptação de clientes para serviços advocatícios de terceiros por vereadora do município de Pradópolis. Ausência de informações concretas. Indispensabilidade para aferir se houve ou não a prevalência da função pública como argumento a incentivar a propositura de ações judiciais. Medidas na seara criminal que podem ser provocadas pelo próprio requerente.
não provimento do recurso. Eu faço só um apontamento. A reclamação aqui é que a vereadora ela estaria atuando junto com o irmão dela e um sócio, ela de forma oculta, né, não ostensiva, mas procurando clientes para o escritório de advocacia do irmão. E no curso da investigação, ou melhor, na representação, não há elementos que indiquem essa atuação da vereadora. Acompanhamos o doutor relator. Segue-se a apreciação do voto proferido no PT 1012 de 2017, área do patrimônio. É uma representação anônima encaminhada pelo Ministério Público Federal. Tem como interessada a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e é um recurso contra indeferimento de representação. Tendo a palavra o doutor relator. Apura-se eventual pagamento diferenciado de 13º salário aos servidores da Unesp. A notícia, inicialmente anônima, era de que o reitor da universidade não pagaria referida verba aos servidores estatutários, mas somente àqueles regidos pela CLT, sob o argumento de falta de suplementação de verba. Com as informações prestadas pela universidade, houve indeferimento do pleito. Nova representação protocolada com identificação do autor, juntada de outros esclarecimentos por parte da ouvidoria do órgão de ensino superior. Não caracterização de ato de improbidade administrativa. Suposto dano restrito aos funcionários interessados. Não preenchimento dos requisitos legais para intervenção do Ministério Público, recurso desprovido. Pelo desprovimento. Só uma anotação. Eu peguei, já como relator, já passou por aqui, caso desse teor da Unesp também. Só queria fazer esse registro. Porque não é a primeira vez que nós apreciamos isso e agora não posso. Tem? É? É o mesmo caso? Não é o caso que o doutor Hamilton encaminhou para mim? Exatamente, eu declinou na sua... Tá. Por isso que ele me veio à memória. Só queria fazer o registro para evitar... É o caso que eu, evidentemente, não me sentiria habilitado, considerando a prevenção, né, do doutor Rochel. Porém, eu estava trazendo aqui para deixar o registro, para a gente evitar eventual julgamentos conflitantes sobre a mesma matéria, mas agora me lembrei que caso que é. Com o relator e com o relator. Muito bem. Colhido o voto. Finalmente, da lavra do ilustre conselheiro Rochel, nós temos ainda o PT 10.290 de 2018, oriundo da Promotoria do Patrimônio Público e Social. São interessados Graziela Marques Vieira e Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Trata-se de pedido de apuração sobre a falta de pagamento pela Secretaria Estadual de Educação por serviços de vigilância. Alega a recorrente que assumiu a obrigação de suprir cerca de 50 postos de vigilância de imediato, sem a correspondente contratação legal, para atender pedido de uma funcionária daquele órgão público, tendo em vista a ruptura do contrato então vigente com outra empresa. Questão de cunho individual. Alegação genérica de eventual incompatibilidade entre o patrimônio da ex-funcionária e os salários recebidos, sem apresentação de qualquer indício que possa justificar a abertura de uma investigação. Não provimento do recurso. Todos de acordo? Muito bem. Eu passo a presidência à ilustre conselheira doutora Ana Margarida, visto que eu tenho alguns votos. Tá, obrigado. Eu tenho alguns votos a apresentar.
O primeiro protocolado é da área do consumidor, é o 62/2019-8. Interessados, Diller, Nações Unidas, Honda e Iovanda Maria da Silva. Recurso contra indeferimento de representação. Ordem, senhora presidente, gostaria de declarar meu impedimento para manifestação, para julgamento desses autos. Transfiro à secretaria da conselheira Joiese. Então, com a palavra o relator, com o impedimento do doutor Oleno. A recorrente viu-se vítima de reparos mal feitos em seu veículo ao enviá-lo para a recuperação de sinistro à concessionária da Honda, Diller, Nações Unidas. Tentando vender o veículo, a vistoria não a favoreceu. Quer providências do MP com relação à concessionária e à seguradora Porto Seguro. Nada a acrescentar ao despacho de indeferimento proferido às folhas 7 e 8 pela doutora promotora de justiça oficiante na instância de origem. Com efeito, a atuação do Ministério Público se dá, aspas, quando se tratar de interesses difusos e coletivos, parênteses, transindividuais e indivisíveis, ou individuais homogêneos, parênteses, coletivos lato sensu decorrentes de origem comum, parênteses, aspas. Folhas 8. Não é o caso dos autos. Tem-se aqui interesse individual. O indeferimento fica mantido e o recurso é desprovido. Os conselheiros acompanham o relator. Então, negado o provimento ao recurso. O próximo protocolado, também da área do consumidor, é o 79/2019-3. Interessados, Maria Rita da Silva Ezenago. Recurso contra indeferimento de representação. Cuida-se de recurso contra indeferimento de representação, pretendendo Maria Rita da Silva Ezenago que o Ministério Público dê solução à questão narrada na petição de folhas 2 e 3. Em suma, o seguinte, ao efetuar pagamento na clínica Fares, diante da informação da funcionária de que a transação por cartão bancário não fora aprovada, apresentou outro cartão, que foi então utilizado no pagamento. Posteriormente, ambos os débitos constaram em suas faturas ou extratos. Seu nome acabou aparecendo nos cadastros do SPC Serasa. Houve ação no juizado civil, malogrando o propósito da requerente de solucionar a pendência em face da improcedência do pedido. Como consignou o doutor promotor de justiça as folhas 21 e 23, trata-se de direito individual disponível, sem dispersão de lesados e ausente repercussão social. Confirma-se o indeferimento, o voto é pelo desprovimento. Os conselheiros acompanham o relator. Então, negado o provimento ao recurso, o próximo protocolado, também da área do consumidor, é o 141/2019-4. Interessados, Irene Smith e Banco Pan, recurso contra indeferimento de representação. A interessada noticiou ao Ministério Público a impossibilidade de pagar empréstimo contraído junto ao Banco Pan, tudo como detalhadamente descrito nos autos, pedindo então providências para a solução do impasse. Insatisfeita com o deslinde desfavorável à sua pretensão, a peticionária enviou o e-mail de folhas 21, que foi recebido como recurso. Diz ali que, aspas, necessitava de uma ação revisional de valores e que não tinha condições de pagar um advogado, já que estava altamente endividada, aspas. Não obstante a confessada, aspas, decepção da cidadã, folhas 21, o desfecho dado ao procedimento não poderia ter sido diverso. Nem todos entendem, aliás, a maioria não consegue entender. Nem é exigível que tal ocorra. Quais são as funções do Ministério Público?
não se encaixando no rol de suas atribuições finalísticas, substituir-se a advogados para patrocinar demandas de caráter individual, destituídas do traço de meta-individualidade ou de repercussão social, como se dá na hipótese dos autos, na qual se vislumbra uma relação contratual bilateral alheia ao campo de intervenção do parquê. Acrescente-se alheia ex vileges. Ademais, na espécie sob apreciação, vê-se as folhas 14 que a própria interessada relatou haver celebrado acordo com o banco para parcelamento das prestações em atraso e, aspas, acha que as coisas estão sendo ou estão se encaminhando para lograr a quitação das dívidas bancárias, aspas. O voto é pelo desprovimento do recurso, confirmando-se a solução adotada na instância de origem. Os conselheiros acompanham o relator? Então, negado o provimento ao recurso, o próximo protocolado também do consumidor é o 2670/2018-1, interessados Radial Transporte Coletivo Limitado e Marcelo Silva Gonçalves de Sá. Recurso contra indeferimento da representação. Promotoria de Justiça de Suzano. Esse 2670/2018. O recorrente se empenha no objetivo de ver reformada a decisão de indeferimento de sua representação proferido na instância de origem. Mas não tem razão. A empresa Radial Transporte Coletivo Limitada recusou-se a realizar a recarga de seu bilhete passe livre em decorrência de bloqueio, oriundo de utilização por terceiro, o que é vedado, já que o cartão é pessoal e intransferível. Biometria facial contribui para esclarecer a situação fática. O argumento do recorrente de que o direito ao uso é de natureza coletiva perde consistência quando se constata que o impedimento ao exercício do direito no tocante ao peticionário decorreu de fato específico, concreto e individual, só ele imputável. E parece intuitivo que mesmo os direitos classificáveis como meta-individuais têm seu exercício condicionado ao atendimento de pressupostos por parte dos potenciais beneficiários de sua fruição. Ficam aqui incorporadas as manifestações do Ministério Público, lançadas às folhas 27 e 28 e 59 e 60, e o voto é pelo desprovimento da pretensão recursal. Os conselheiros acompanham o relator. Então, negado o provimento ao recurso, o próximo protocolado é da Promotoria de Justiça de Bauru, área da Infância e Juventude, é o 5798/2018-1. Ah, tá. Esse de Biúna. Então, houve um equívoco. O próximo protocolado é o 79/2018-9, é da promotoria... Não, aqui é 79/2018-9, da Promotoria de Justiça de Biúna, área do Patrimônio Público, interessados Charles Guimarães, Rosi Aparecida Domingues Soares Machado e Prefeitura de Ibiúna. Recurso contra indeferimento de representação. Impetrado por vereadora de Ibiúna, postulando que o Ministério Público aprofunde investigações relativamente à alocação de imóveis pelo município para a instalação de repartições administrativas do Poder Executivo local. O exame dos autos evidencia que os pactos foram celebrados segundo norma permissiva contida na Lei 8.666/93, artigo 24, inciso 10. Encontram-se no procedimento as avaliações prévias, folhas 36/39 e 96/100, bem como pareceres jurídicos que não apontaram óbices à celebração dos contratos, folhas 55/67 e 96/100.
Examinando os elementos informativos disponíveis nos autos, o doutor promotor de justiça que atuou na instância originária consignou não haver encontrado, aspas, indícios de direcionamento ou superfaturamento de contratos, estando o procedimento em consonância com as normas legais, aspas, folhas 336. A decisão de deslocar serviços administrativos para instalações físicas diversas, desde que não desborde da razoabilidade, ampara-se na faculdade discricionária, que não pode ser negada ao administrador público, ainda que suas escolhas possam ser objeto de visão crítica por outros. Se a solução dada pelo Ministério Público não corresponder às expectativas de munícipes ou edis, a lei os arma de instrumentos adequados para agir por conta própria. E se o alcaide, de fato, exerceu seus poderes e deveres de modo censurável aos olhos de parcela da comunidade local, aguarda-o a condenação política das urnas. Sob o prisma das ações institucionais do Ministério Público, compartilho a posição expendida na instância de origem. Não vislumbro, por ora, e diante do que nos autos se contém, medida suscetível de adoção pelo parquê. Meu voto é pela confirmação do decidido e consequente desprovimento do recurso. Os conselheiros acompanham o relator. Então, negado o provimento ao recurso. O próximo protocolado é da Promotoria de Justiça de Jundiaí, é o 5013/2018-5, da área do patrimônio público, interessados Link Card, administradora de benefícios Eireli, EPP, e Centro de Detenção Provisória de Jundiaí. Recurso contra a instauração de inquérito civil. O presente inquérito civil foi instaurado com vistas a apurar a omissão dolosa dos responsáveis pelo CDP de Jundiaí, que não teriam adotado providências para impor à empresa Convênios Card sanções decorrentes de inidoneidade por participação maliciosa em procedimento licitatório. Recorrendo contra a instauração, o órgão apontado na portaria demonstrou, com provas documentais, inclusive publicação no Diário Oficial, haver imposto à dita empresa a sanção de impedimento de licitar e contratar com a administração pelo tempo de 5 anos, em conformidade com o disposto no artigo 7º da Lei 10.520/2002. Isto está às folhas 60. Em face da comprovação de que não houve, por parte dos agentes públicos responsáveis, qualquer postura omissiva, o doutor promotor de justiça recebeu o recurso, suspendeu o andamento do inquérito e formalizou as folhas sem juízo de retratação. Postas assim as coisas, este voto é pelo provimento da pretensão recursal para o fim de serem cessadas as investigações e arquivados os autos. Os conselheiros acompanham o relator, então é pelo provimento do recurso. O próximo protocolado é o 88/2019-8, Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, interessados Aderbal Aguiar Júnior, recurso contra indeferimento de representação. Após lavrar meu voto de relatoria, aportou aos autos o relatório da Unidade Básica Paraisópolis 3, da Coordenadoria Regional de Saúde Sul. O encaminhamento foi feito por ofício do digno promotor de justiça oficiante na instância de origem, tendo ele lançado o despacho de juntada no ofício da assessoria técnica da CR Sul sem qualquer outra observação, o que faz supor que sua convicção jurídica não se alterou em face dos documentos supervenientes. Juridicamente, os informes acrescidos não determinam, em essência,
a alteração de meu voto já lançado. Por isso, o mantenho e recomendo seja preservada a inclusão do procedimento na pauta de julgamento já elaborada. As notícias alusivas a possíveis sinais de transtorno psiquiátrico hão de ser interpretadas à luz das considerações lançadas pela doutora promotora de Justiça, que se manifestou às folhas 16 e 17, não podendo o Ministério Público substituir-se ao juízo familiar legalmente estatuído. Mantenha-se o procedimento na pauta de julgamento. Aí... só pela ordem, esse protocolado, embora os dois últimos sejam da área de direitos humanos, o primeiro que foi colocado é o 88/2019. Me parece que o voto é referente ao 653, o voto lido, não? Tá. Não, é o 88. Como? Tá com o conteúdo é diferente. Diferente? Me parece que é do 653. Aderbal Aguiar Júnior. O meu voto é Aderbal Aguiar Júnior, o voto ao qual eu cheguei agora, as folhas não estão numeradas. Querem que eu leia o voto? Pois bem. Aderbal Aguiar Júnior relatou ao Ministério Público que sua irmã Monique Saboia de Aguiar Capato sabe o que acontece? Porque como faz dias que eu fiz o voto, supervenientemente houve juntada. Eu fui à última página, fui à juntada, me pronunciei sobre a juntada e disse que reafirmava o voto. E agora eu fui em busca do voto, e por isso que ficou um pouco estranho, né? Eu quis dar um conhecimento amplo, total, de como as coisas correram aqui. Aderbal Aguiar Júnior relatou ao Ministério Público que sua irmã Monique Saboia de Aguiar Capato vem se entregando a jejum, restrito à ingestão de água, sujeitando-se assim aos desdobramentos físicos previsíveis, o que motivou a representação de folhas 2/10, pela qual requereu ao Ministério Público a adoção de, aspas, providências extrajudiciais ou judiciais, o que julgar mais adequado, para firmar com a representada e eventualmente seu esposo Gilson Lopes Capato, termo de ajuste de conduta, TAC, que a obrigue em honrar o SIC, o compromisso de ingestão de alimentação em quantidade e qualidade nutricional, de modo a impedir a ocorrência das nefastas consequências à sua existência ou vida, em decorrência de adoção de dieta exclusivamente à base de água, reticências, aspas, folhas 9. Sobreveio o indeferimento de folhas 16/17, seguindo-se o recurso de folhas 20 e 23, com subsequente despacho de confirmação do decidido, folhas 25. O Ministério Público não pode compelir quem quer que seja a firmar termo de ajustamento de conduta, instituto que pressupõe convergência de vontades, muito menos contemplando obrigações como as descritas nos autos. Se a irmã do recorrente é dotada de discernimento para reger sua pessoa, seus bens e seus atos na vida pessoal e civil, não é lícito à instituição empreender qualquer iniciativa para adequar ou submeter suas escolhas a novos paradigmas. Se não o é, vale o que escreveu a doutora promotora de justiça, as folhas 16 e 17, de repetição prescindível nesta instância. O voto é pelo desprovimento da pretensão recursal. Apenas à guisa de esclarecimento, em complementação oral, a doutora promotora teve a delicadeza de dar no seu parecer uma orientação ao autor da representação no que toca ao instituto da interdição e da ordem preferencial de legitimação para a formulação do pedido em esfera judicial. Os conselheiros acompanham o relator?
Então, negado o provimento ao recurso. O próximo protocolado da relatoria do Dr. Sabella é o 653/2018-7, também da Promotoria de Justiça e Direitos Humanos, interessado Rivaldo dos Santos Silva, recurso contra o arquivamento de pane. Após ter representação deferida para o fim de ser transferido de centro de acolhimento destinado a adultos para centro de acolhida especial para idosos, o recorrente postula nova transferência para outro centro, entre aspas, de sua preferência, segundo anotou a doutora promotora de justiça oficiante na instância de origem. Indeferido o pedido, mostrou-se irresignado, mas não tem razão, conforme explicitou a representante do Ministério Público na manifestação de folhas 46 e 48, que fica aqui incorporada. Adequado é que se transcreva o seguinte trecho da aludida manifestação, aspas. Ora, o acolhimento do idoso é função administrativa da municipalidade, que irá encaminhá-lo para equipamento onde haja vaga. Assim também ocorre com pedido de transferência, que depende da existência de vaga, devendo os pedidos ser atendidos por ordem de antiguidade. O idoso, contudo, pretende subverter essa lógica, usando o Ministério Público para passar na frente de outros postulantes à transferência. Essa promotoria não acolhe esse tipo de pleito, aspas, folhas 47. Assim, fica desacolhida a pretensão recursal. Os conselheiros acompanham o relator? Então, Pois é, em negado o provimento, então, ao recurso, eu retorno a palavra à presidência. Muito bem, eu consulto os ilustres colegas de conselho se tem algum tema para a pauta de hoje ainda, visto que aqui formalmente estamos com a pauta exaurida. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e até a próxima reunião.